noite, meus irmãos. Mais uma vez, quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020, 20 horas e 1 minuto. Estamos ao vivo, transmitindo para a nossa página no Facebook a palestra semanal da Associação de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo. Hoje, nós temos o prazer de receber nosso irmão André Seabra, André Luiz Seabra conosco. Hoje o tema: Seu destino em suas mãos, escolhas e consequências. André, a palavra é sua, por favor. Então, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite a todas. É com uma imensa alegria que nós aqui estamos reunidos, que estamos juntos, a despeito do distanciamento, para conversarmos acerca da nossa querida doutrina espírita. Agradeço a Delane, agradeço aos companheiros da Associação de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, e é muita alegria a gente poder voltar a Guarapari, né, onde eu, como mineiro, já frequentei muito aí na minha juventude, aí as praias de Ponta da Fruta, de Meaípe, e com todos os irmãos capixabas, que são muito queridos para todos nós, de Minas Gerais, apesar que eu sou baiano agora, né? Há 21 anos resido aqui na Bahia. Bom, gente, o tema para que a gente possa discutir, estudar hoje, é esse aí. Seu destino em suas mãos. Escolhas e consequências. A primeira pergunta que nos cabe fazer neste momento é questionarmos acerca desse tema, fatalidade, destino. Estamos dizendo que o nosso destino está em nossas mãos. E o que a gente entende pela palavra destino? A pergunta é: existe fatalidade? Existe destino? Quando a gente vai estudar esse assunto, nós vamos entender que o universo é regido por leis sábias, soberanas, que são as leis divinas. Na pergunta 614 de O Livro dos Espíritos, o nosso querido Allan Kardec questiona a espiritualidade maior, que se deve entender por lei natural. E os espíritos vão nos responder da seguinte maneira: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele, o homem, só é infeliz quando dessa lei se afasta. Muito bem, então nós entendemos que existe uma lei que rege o universo e que foi criada por Deus para a harmonia do universo e também para a felicidade do homem, como a gente pode entender nessa questão formulada por Kardec. Quando a gente analisa um pouco mais aprofundadamente esse tema da lei divina, nós, lá no livro Universo e Vida, onde o Espírito Áureo nos fala através da mediunidade de Hernani Santana, no capítulo 4, Consciência e Responsabilidade, ele nos traz uma informação muito importante. Ele diz lá: impõe-se ter presentes dois princípios fundamentais dessa lei divina, dessa eterna lei, a saber, o primeiro princípio é o princípio do determinismo divino. E o segundo princípio, o princípio da livre determinação individual. O que isso significa? Significa que com o primeiro princípio, o princípio do determinismo divino, nós todos, sem exceção, estamos fadados a termos um destino, que é sermos espíritos puros, espíritos angelicais. Essa é uma fatalidade da lei. Ninguém pode se furtar a essa fatalidade, a esse determinismo divino, que é o determinismo de sermos espíritos puros algum dia. O segundo é o princípio da livre determinação individual, onde nós podemos fazer escolhas. Olha o que Áureo nos fala. O princípio da livre determinação individual
outorga à criatura o direito inalienável de atender à suprema vontade do Criador quando e como quiser. E é exatamente isso que acontece. Nós seremos anjos, seremos espíritos puros um dia, mas de posse do nosso livre-arbítrio, nós temos a livre determinação, a liberdade de escolher quando e como nós vamos atender a essa lei. O tempo vai passar e nós chegaremos um dia em que atenderemos integralmente essa lei. Mas nós podemos fazer escolhas. E esse é um princípio que está na lei divina, que é um princípio inalienável. Todos temos esse direito, todos temos essa liberdade de ação. Então, isso é uma coisa importante para a gente pensar, para que a gente entenda essa questão sobre a fatalidade. E na pergunta 851 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade da seguinte maneira: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? A pergunta que Kardec formula, como todas que ele faz, é muito cheia de sabedoria. E a gente costuma ouvir que não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas. Divaldo Franco chega a dizer que Allan Kardec estava no mesmo nível dos espíritos que respondiam às questões que ele formulava. Mas Divaldo fala que alguém precisava fazer as perguntas, e esse alguém era Kardec. Diante do nível da elevação moral que o nosso querido Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele tinha quando começou a decodificar, a codificar, decodificar as mensagens dos espíritos e a codificar a nossa doutrina espírita. Então ele pergunta se há fatalidade, se as coisas estão pré-determinadas. Porque se assim fosse, o que seria do livre-arbítrio? Se eu começo a minha existência e todos os acontecimentos que eu for experimentar, que eu for experienciar, estiverem pré-determinados, e eu não tenho como escapar disso, onde o livre-arbítrio? Essa é a pergunta que Kardec formula. E olha a resposta que os espíritos dão. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Então aqui a gente já faz uma paradinha para falar, para enxergar, que eu deixei destacado, que a fatalidade existe diante da escolha que o espírito faz. Então a fatalidade, na verdade, pode acontecer, mas é escolhida pelo espírito. Continuam os espíritos. Escolhendo essa fatalidade, a circunstância, a prova para sofrer, o espírito instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Olha a beleza dessa resposta que os espíritos nos dão. Eles vão nos dizer que existe fatalidade em relação às provas físicas que a gente tem que passar. Imaginemos, nós lá no plano espiritual, depois que recobramos a nossa consciência, vamos compreender, analisar as escolhas que fizemos, o tamanho dos débitos que contraímos ou que ainda não nos livramos, vamos entender que de repente é necessário passar por uma prova. A prova, por exemplo, de uma deficiência física qualquer. Precisamos nascer sem uma perna. Sei lá por quê. E de repente a gente solicita isso. Eu quero, nessa próxima existência, que um dos membros inferiores eu não tenha. Porque isso vai me ajudar
nessa provação, nessa melhoria que eu preciso adquirir. Então, com essa escolha, ele estabelece, por assim dizer, um destino, porque ele vai nascer sem a perna. Agora, quer dizer que com isso, ele vai ter que ficar mendigando porque ele não tem uma perna? Ou ele vai ficar sem poder caminhar para o resto da vida só numa cadeira de roda? Não. Ele pode, sem essa perna, lutar, batalhar e conquistar, por exemplo, uma perna mecânica, uma perna biônica, ser aquele que vai impulsionar a ciência nessa direção, por exemplo. E a falta da perna não vai impedir que ele cumpra todas as suas missões, inclusive pode ser até um corredor, um maratonista. Então, esse destino mais ou menos estabelecido é pela escolha que ele faz, que nós, espíritos, fazemos quanto às provas físicas. Mas quanto às provas morais, os espíritos nos falam que existe aí uma outra escolha, que não há fatalidade, não há destino estabelecido, porque nós temos, pelo nosso livre-arbítrio, a possibilidade de ceder ou de resistir às tentações, às provas morais que se nos aproximam, que às vezes também foram escolhidas. Então, aquele ser, por exemplo, que tem uma tendência a roubar, pode pedir para nascer num ambiente em que isso lhe seja facultado, seja fácil, para que ele possa, então, resistir a essa tentação, a essa prova que ele se impôs. Agora, se ele nasce nesse meio, não está definido, estabelecido, que ele fatalmente irá roubar. Essa é uma decisão dele enquanto espírito imortal. Ele decide. Então ele tem a possibilidade de ceder à tentação, ceder a essas tendências que ele traz dentro de si, ou resistir. Lembrando que a tentação ela só acontece quando nós temos dentro de nós algo que nos liga àquela situação. Quando a gente não tem nada a ser tentado, a tentação não existe. Quando eu não tenho uma dificuldade num assunto, por exemplo, eu já conquistei a paciência. Eu não preciso de nada para me tentar na paciência, eu já conquistei isso. E a gente vai compreender assim que Jesus não foi tentado, na verdadeira acepção da palavra, porque Jesus já tinha conquistado todos os recursos morais necessários. Ele é um espírito puro, o mais puro que pisou o solo do planeta. Ele não erra, ele não se equivoca, ele não cai, ele não sucumbe. Então não haveria tentação para ele, porque ele não tinha dentro dele as tendências negativas. São essas tendências que atraem as tentações, que muitas vezes são, inclusive, solicitadas por nós. Para que a gente sucumba? Não. Para que a gente vença, para que a gente transponha. Então, essa é a resposta que os espíritos nos dão. Então, tudo é uma questão de escolha. As provas físicas são as escolhas que fizemos antes. E as provas morais e tentações vão acontecer em decorrência das provas, das escolhas que a gente faz no momento, de ceder ou de resistir. Claro que eu já disse que muitas vezes nós escolhemos as circunstâncias onde aquelas provas morais, aquelas tentações vão acontecer, porque nós necessitamos delas. Mas podemos dizer que provas morais e tentações são escolhas que nós fazemos ali no momento, que vão gerar outras consequências, consequências para o futuro. Dessa maneira, poderíamos resumir dizendo que as provas físicas fazem parte do universo das consequências, porque aqui estamos colhendo aquilo que fizemos, aquilo que escolhemos. Enquanto que as provas morais e tentações, elas estão mais num contexto do universo das causas, porque conforme a nossa conduta, haverá uma consequência diversa. Assim, conforme o que fazemos agora, teremos uma consequência boa ou ruim, gerando dificuldades ou facilidades, felicidade, alegria ou tristeza, de acordo com aquilo que escolhemos fazer diante das nossas provas e tentações no âmbito moral. No livro E a Vida Continua, Chico, André Luiz, através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, o instrutor Ribas, no capítulo 15, intitulado Momentos de Análise, numa conversa com Evangelina, vai dizer para nós lá assim: o destino é a soma de nossos próprios atos, com resultados
certos. Exatamente o que os espíritos disseram a Kardec na resposta à questão 851. O destino é a soma das nossas escolhas, das nossas atitudes, só que com resultados certos. Porque não é possível a gente colher aquilo que não semeou, mas obrigatoriamente a gente colhe o que semeamos. Nós, quando escolhemos semear espinhos, não podemos colher flores. Somos obrigados pela lei a recolher do solo da vida, a colher esses espinhos que nós semeamos outrora. Mas esse capítulo, essa parte que está no livro é mais ampla um pouco. Ele diz lá assim: cumpre-se a eterna justiça no mundo de cada um de nós. Cumpre-se a eterna justiça no mundo de cada um de nós. Olha que coisa maravilhosa da gente entender. Porque a gente gosta e costuma colocar a culpa e a responsabilidade das coisas que nos acontecem no que está fora de nós. Achamos que somos vítimas, achamos que a sorte não nos sorriu, mas a eterna justiça vai se cumprir no mundo de cada um de nós. Deus não nos condena, mas também não nos absolve. O amor universal de Deus estará sempre pronto a nos soerguer, a nos instruir, a nos burilar, a nos elevar, a nos santificar. Aí o destino é a soma dos nossos próprios atos com resultados certos. Devemos sempre a nós mesmos as situações em que se nos enquadra a existência, porquanto recolhemos da vida exatamente o que lhe damos de nós. Isso é fundamental para que nós nos desvinculemos dessa ideia vitimista, compreendendo de uma vez por todas que nós somos os artífices do nosso destino. Tudo que acontece conosco, fomos nós que criamos, nós que escolhemos, mesmo que a gente não goste, porque a gente faz escolhas, muitas vezes inconscientes. E a doutrina espírita nos favorece de maneira a trazer tudo isso à nossa consciência, para que a gente possa entender e, entendendo, colocarmos a nossa vontade na direção daquilo que nós verdadeiramente desejamos, reconhecendo que nós podemos mudar o que quisermos. O poder que nós havíamos delegado para as coisas externas, para as coisas exteriores, né, para os eventos, para as circunstâncias, para os problemas do marido, da esposa, da família, da falta de dinheiro, não importa o quê, da deficiência física, dos problemas de toda ordem, nós passamos a assumir, colocar esse poder nas nossas mãos. Porque com ele nas nossas mãos, nós compreendemos que somos nós que damos a direção, somos nós que decidimos o destino que nós teremos. Isso é, então, de extrema importância, que nos dá uma visão completamente diferente da vida, para que nós possamos agir com mais consciência para as aquisições que nós desejamos, que nós merecemos e que nós estamos destinados. Porque esse é o nosso destino, o progresso, a melhoria, a perfeição relativa que nos cabe. E a gente lembra dessa história, né, que está no livro A Vida e a Vida Escreve, Chico e Valdo Vieira, pelo espírito Hilário Silva. O capítulo 20, O Merecimento, nos conta a história de Saturnino Pereira. Nessa história, Hilário Silva nos traz a informação de Saturnino Pereira, uma pessoa extremamente bondosa, cuidadosa, amorosa, caridosa, uma pessoa que todos amavam, um ótimo marido, um ótimo pai, um ótimo funcionário na empresa, na fábrica em que ele trabalhava no interior de São Paulo. E ele era muito querido por todos, querido pelos seus iguais, pelos seus pares, queridos por aqueles que vieram subalternos, queridos pelos seus chefes, porque ele realmente era uma pessoa diferenciada. Onde tivesse um problema, ali estava prontamente Saturnino, pronto para atender, para socorrer, para auxiliar no que fosse necessário, mesmo que ele tivesse que se sacrificar por isso.
Um dia, na fábrica, aconteceu um grande alvoroço. De repente, olharam para a máquina em que Saturnino Pereira trabalhava e viram muito sangue. E todo mundo ficou assim muito chocado com aquilo. Havia acontecido um acidente exatamente na máquina em que Saturnino Pereira trabalhava. Sangue para todo lado, foi aquele alvoroço, aquela confusão, e o chefe, o gerente da loja pegaram o Saturnino com todo cuidado, o braço muito machucado, colocaram no carro e levaram para o melhor hospital da cidade. Era um hospital magnífico. O cirurgião prontamente atendeu, levou para o centro cirúrgico e passadas algumas horas, ele retorna, dando a notícia, já com Saturnino no quarto, dizendo que, graças a Deus, tudo tinha corrido bem. Que, apesar de muitos machucados, de muitos ferimentos no braço, Saturnino tinha sido um grande vitorioso, porque ele havia perdido apenas um dedo. E aquilo deixou Saturnino triste. Por que ele sofreu aquele acidente? Inclusive, muitos companheiros falavam assim, tá vendo? Uma pessoa tão boa, o que adianta ter Deus no coração se Deus não impede que uma situação dessa aconteça? Justo com Saturnino? Podia acontecer com qualquer pessoa, mas não com Saturnino. E Saturnino, de uma certa maneira, também sentia isso. Por quê? Ele não conseguia compreender por que aquilo tinha acontecido com ele. Recebeu a alta do hospital e na noite seguinte havia reunião na casa espírita que ele frequentava, porque Saturnino Pereira, ele era espírita. E foi aquela reunião, era uma reunião íntima, uma reunião mediúnica, e ao fim dos trabalhos, o mentor daquela atividade, daquela casa, se dirigiu a Saturnino. Saturnino, meu amigo, por que você está tão triste? Você não tem motivo para isso. E aí começou a narrar para Saturnino. Veja bem, há cerca de 80 anos atrás, você era um grande fazendeiro aqui no litoral do Brasil. E um certo dia, porque um dos seus empregados, pobres empregados que você tinha, não podia lhe atender à solicitação que você tinha feito, você mesmo, com suas próprias mãos, fez com que o seu empregado moesse, triturasse o próprio braço no engenho rústico. Você fez isso com as suas próprias mãos. E foram muitos anos, Saturnino, que você vagou no plano espiritual, vindo sempre à sua mente, à sua memória, aquele caldo de cana embebido em sangue da vítima que havia chorado e gritado, e aqueles gritos ecoavam na sua mente. Foram muitos anos, Saturnino. Muitos anos de sofrimento. E você mesmo estabeleceu, instituiu uma pena para você. Você escolheu, pedindo, rogando a espiritualidade, rogando a bondade divina, que lhe permitisse nascer novamente e que o seu braço mais útil fosse perdido no trabalho, para que você pudesse expiar as faltas que a sua consciência lhe acusava. Mas você, Saturnino, desde a juventude, conheceu a doutrina espírita e se transformou. Adotou todos os postulados que aprendia e se tornou uma pessoa verdadeiramente boa, caridosa, se preocupando com o sofrimento alheio. E tudo isso granjeou para você a dádiva celeste. Se você era para perder com justiça o seu braço mais importante, o seu braço dominante, a justiça de Deus, com a sua misericórdia, através das suas escolhas, das suas atitudes, lhe permitiu que você perdesse apenas um dedo. Então, meu irmão, você realmente não tem motivos para ficar triste. E a partir daquele momento, Saturnino se transformou. E no dia seguinte, mesmo estando de atestado médico, que lhe permitiria 30 dias de repouso, no dia seguinte, como sempre, ele foi o primeiro a chegar na fábrica. E o que tomava conta do relógio de ponto não entendeu, mas Saturnino, você tem direito de ficar 30 dias em casa, o médico te deu esse descanso, é para a sua recuperação. Mas Saturnino, com um sorriso de volta aos lábios, diz, não, eu fui apenas um acidentado e eu sei que eu posso ajudar de alguma maneira. Estou muito bem. E fez questão de frisar para que todos pudessem ouvir. Graças a Deus. Então, com isso, com essa história belíssima de Saturnino Pereira, a gente vai compreendendo que, apesar dos destinos que nós instituímos para nós, em alinhamento com os nossos próprios débitos, muitas vezes as nossas escolhas podem diminuir o tamanho do impacto dessa prova, assim como nossas condutas também podem
aumentar o tamanho desse débito. Imaginemos uma situação onde, por algum motivo, nós tenhamos a necessidade de, numa nova encarnação, desenvolvermos, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, um infarto do coração. É uma necessidade que tínhamos. Então, nós nascemos, selecionamos os genes que vão propiciar isso e vimos para essa existência com um corpo predisposto a uma doença coronariana. Mas aí nós escolhemos, por exemplo, a nossa vida, uma vida de alegria, de bondade, de restrição alimentar, de maneira a não abusarmos das gorduras, do sal, mantemos a pressão boa, atividade física regular, uma pessoa boa, uma pessoa que não se irrita. E aí, em vez de termos um infarto, podemos ter uma angina, podemos ter uma arritmia discreta, que com uma medicação, com um procedimento, podemos ficar livres dela. Por outro lado, se éramos para ter um infarto e continuar a vida com um pouco mais de restrição, conforme as nossas escolhas, pela irritabilidade, pela irascibilidade, pelas questões de condutas morais inadequadas, pelos abusos na alimentação, falta de atividade física, etc., o infarto que era para ser leve pode nos matar. Pode nos levar a uma situação muito mais drástica, porque nós escolhemos aquilo. Então, por isso que a gente precisa entender a resposta que os espíritos nos dão. Quando eles falam, instituímos uma espécie de destino. Porque tudo pode se transformar conforme as nossas próprias escolhas. Então, no livro Despertar, do nosso querido Haroldo Dutra, nossos desafios na transição planetária, quem não leu, faz favor, leiam, porque é muito bom. No capítulo 3º, que trata da nossa relação com Deus, ele fala exatamente a mesma coisa que o instrutor Ribas fala lá no livro E a Vida Continua, que Deus não nos pune, mas também não nos absolve. Na lei de Deus não há punição, há responsabilização. Assim nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós fazemos. E assim, de posse dessa responsabilidade, também temos a responsabilidade de mudar, de transformar. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a espiritualidade responde, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Pois bem, na pergunta 607, Kardec, fazendo referência a uma questão que é a 190, quando os espíritos falam que o ser humano, no início, ele está só se ensaiando para a vida, etc., ele fala lá, dissestes, lá na pergunta 190, que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal, que a sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? E a resposta é numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Então já nos mostra assim que a caminhada do espírito, do princípio inteligente, antes de adentrar esse reino que nós chamamos de reino nominal ou de humanidade, nós já existíamos antes e percorremos uma série de existências nos períodos, nos reinos inferiores da criação. E aí a gente vai lembrar rapidamente a epopeia do princípio inteligente. Então, Deus cria o princípio inteligente, simples e ignorante, sem saber nada. Estamos destinados a sermos espíritos puros, onde saberemos tudo, ou quase tudo, porque tudo só Deus sabe. Mas saberemos muito, muito mesmo. Quase tudo de tudo. Pois bem, quando o espírito então sai, esse princípio inteligente sai das mãos de Deus, ele sem conhecer nada, ele precisa conhecer tudo. E ele começa o seu estágio evolutivo pelos reinos inferiores da criação, estagiando no reino mineral, avançando pelo reino vegetal, onde vai adquirindo informações, experiências que ele passa a dominar, que vão lhe servir no futuro.
Então ele passa pelo reino mineral, onde aprende a lidar com as ligações atômicas, ligações moleculares, que fazem parte, por exemplo, da ligação do perispírito ao corpo. E o espírito precisa dominar isso. Ele vai aprender no reino vegetal as sensações, começar a desenvolver os sistemas circulatório, a respiração, a reprodução assexuada, depois sexuada e assim por diante. Passa pelo reino animal, onde vai trabalhar com os instintos, com um pouco mais de liberdade, de locomoção, uma série de conquistas, elaborando os sistemas fisiológicos do corpo, o sistema neurológico, o sistema circulatório, o sistema digestivo e assim sucessivamente, até ter toda a experiência que os reinos inferiores da criação lhe permitiram. E aí ele tem condições de adentrar esse novo patamar, esse novo reino, que é chamado de reino hominal. Dessa maneira, essa epopeia do princípio inteligente que começa quando sai das mãos do Criador, até chegar a anjo, a espírito puro, tem vários degraus. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos diz que do reino mineral até chegar à condição de entrar no reino nominal, o princípio inteligente gasta aproximadamente 15 milhões de séculos, 1,5 bilhões de anos, para que o princípio inteligente possa extrair todas as informações que são necessárias a ele, para que ele tenha o merecimento de adentrar ao reino das inteligências conscientes, ao reino chamado de reino hominal. Aí para frente começa uma nova jornada. Mas a gente pode assim dizer tranquilamente que pelo menos até aqui, quando nós adentramos o reino das inteligências conscientes, quando temos o pensamento contínuo, só quando nós assim adquirimos o livre-arbítrio, a razão, o selo augusto da razão, é que nós passamos a dominar o nosso destino. Até aqui nos conduziu Deus, pelos instintos naturais, pela maneira obrigatória em que nós fomos dando um passo depois do outro. Assim, não temos muito mérito pessoal em termos chegado onde chegamos. Fomos conduzidos pelas mãos sábias e amorosas de Deus através dos seus prepostos, que a gente pode ver muito bem no livro A Caminho da Luz, que vão fazendo verdadeiras experiências até alcançar um modelo adequado para que o princípio inteligente pudesse seguir o seu ciclo evolutivo. Na pergunta 114, lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos são bons por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? E a resposta é: são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma outra ordem mais elevada. Pois bem, então nós vamos entender que somos nós, quando adentramos o reino das inteligências conscientes, que começamos a fazer as nossas escolhas. E por nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio, pelo nosso esforço, nós vamos caminhando, nos aprimorando, saindo assim dos degraus mais baixos do ponto de vista evolutivo para os degraus mais altos. Se até aqui nosso destino estava nas mãos de Deus, é a partir do momento em que adentramos o reino dos seres humanos é que o destino está verdadeiramente nas nossas mãos. Pois bem, questão 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Então, depende do espírito se ele vai caminhar mais rápido ou se ele vai caminhar mais lentamente na direção do destino que ele tem, que é ser um espírito puro? E a resposta: certamente que depende. Eles, os espíritos, alcançam essa perfeição mais ou menos rápido, conforme o desejo, a vontade que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Então, os espíritos nos falam com clareza que nós somos responsáveis
por alcançar a meta mais ou menos rápido, dependendo apenas do nosso desejo, da nossa vontade de alcançar essa meta e da nossa submissão à vontade soberana do Criador. Assim, meus amigos, André Luiz nos fala que para chegarmos até a condição de adentrarmos o reino nominal, levamos cerca de 15 milhões de séculos. A pergunta que precisamos fazer para nós mesmos é: quanto tempo nós necessitaremos para, saindo dos reinos inferiores da criação e adentrando o reino nominal? Quanto tempo nós levaremos para atingir o reino das criaturas angelicais? Para atingir depois o reino das criaturas crísticas, que esse é o nosso destino. Quanto tempo? Esse tempo vai depender única e exclusivamente de nós, da nossa vontade e da nossa submissão à vontade do Pai. Pergunta 124. Pois que há espíritos que desde o princípio, fala Kardec, seguem o caminho do bem absoluto e outros o caminho do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? O que mais me intriga nessa questão é a pergunta, onde na pergunta Kardec faz uma afirmação, dizendo que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto. Vocês conseguem imaginar isso? Um espírito, um princípio inteligente, que foi criado simples e ignorante, chega em um determinado momento adentrando o reino nominal, cheio de imperfeições, ainda sem saber muita coisa da vida moral, principalmente nada. Escolher o caminho do bem absoluto é muito. E aqueles que escolhem o caminho do mal absoluto? Então existem esses dois extremos. E a resposta a essa pergunta: sim, certamente. E os que se acham nos graus intermédios, entre aqueles que seguem o caminho do bem absoluto e os que seguem o caminho do mal absoluto, há a maioria. Então a maioria está no meio desse caminho. Assim nós poderíamos imaginar que a estrada que nos leva à perfeição, a estrada que nos leva a Deus, pode ser de dois tipos principais. A da esquerda, que é essa estrada pavimentada, reta, que nos leva direto ao ponto, direto à nossa meta. Dizem, não há referências sobre isso, que talvez Jesus tenha feito esse caminho. Obviamente que isso não muda nada, porque na sequência dessas questões, talvez na 125 ou 126, eu não me lembro qual, Kardec pergunta se, para Deus, há alguma diferença entre aqueles que atingiram a pureza e o fizeram de maneira rápida, ou aqueles que atingiram a pureza, mas seguiram caminhos mais tortuosos. E eles falam que não, para Deus todos são iguais, e que não há espíritos crísticos melhores do que outros espíritos crísticos. O importante é que são crísticos. Faz diferença para o espírito, mas não para Deus. Mas dizem, não importa, mas dizem que espíritos como Jesus podem ter feito essa caminhada reta, sem estágios. E, por outro lado, aqueles espíritos mais empedernidos no mal, aqui representados pelo Satanás, que não existe, nós sabemos, mas os espíritos ainda mais ignorantes, que seguem um caminho mais tortuoso, mais escabroso, vão chegar à meta, mas vão demorar mais. Inclusive, em outra pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, então, que importância tem a gente seguir o caminho logo reto de uma vez, senão vai ser tudo igual no futuro? Aí os espíritos respondem, o problema é que para uns as eternidades serão mais longas do que para outros. Então, a eternidade que nós temos para chegar à nossa meta pode ser uma eternidade menor ou uma eternidade maior. Por que eternidade é a palavra? Porque o tempo é longo, para que a gente alcance essa meta grandiosa estabelecida por Deus para todos nós. E no meio desses dois, né, que seguiram o caminho do mal absoluto e o do bem absoluto, tem a maioria de nós. Nós estamos aqui inseridos nesse meio. Às vezes titubeando, caindo para um lado, às vezes caindo para o outro, enquanto a gente não toma a decisão definitiva de seguir o caminho do bem, o caminho que nos trará a felicidade que nós almejamos. Por isso que
seguir esse caminho mais ou menos rápido depende da nossa vontade, do nosso desejo, da nossa submissão à vontade sábia e soberana do Criador. Pergunta 117. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Então existe um Satanás que vai viver para sempre no mal? A resposta é não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Nós, como pais, não teríamos condição de banir um filho para sempre. Somos materializados, ignorantes ainda. Imagina Deus, que é todo bondade, todo sabedoria. Não seria compatível com a justiça e com a grandeza de Deus. 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem. Então é necessário que eu passe pelas dificuldades, que eu faça mal, para que eu possa aprender com o mal e chegar ao bem absoluto, ao bem puro? Não. Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Quando nós vamos descortinando as possibilidades e fazendo escolhas, a ignorância nos leva para alguns sofrimentos, mas o mal nos leva para sofrimentos muito piores. E quando desviamos do caminho reto, vamos sofrendo consequência atrás de consequência. E muitas vezes nos vemos na desgraça verdadeira. Frutos de uma escolha lá no passado, às vezes até encarnações diferentes, em que a gente não teve a coragem, a hombridade, a honradez, a força para voltarmos, para falar, não vou mais, vou voltar. E a gente, às vezes, se envereda por situações muito difíceis. Mas não é necessário passar pela fieira do mal. 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Essa pergunta me deixa um tanto quanto impactado, porque a resposta é sim, nós sempre podemos vencer nossas más inclinações e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Já não basta ser esforço insignificante, tinha que ser esforço muito insignificante. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços, nos dizem os Espíritos. Então a gente precisa alinhar a nossa vontade, para que assim nós possamos estabelecer em nossas vidas hábitos mais saudáveis. Porque, como nos diz Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados ao longo das existências, ao longo dos séculos, dos milênios, operando constante indução a uma rotina. Então, nós precisamos desenvolver hábitos saudáveis. E não há possibilidade de nós eliminarmos um hábito. Nos diz Emmanuel nesse capítulo. A gente só consegue substituir um hábito por um hábito novo. Então é necessário esforço, vontade, decisão, porque no começo vai precisar de muito mais esforço. A gente está fazendo uma força para nadar contra a maré, que está nos induzindo a rotina naquela mesma direção de séculos e séculos. Então é preciso a gente bater o pé, fazer esforço, e às vezes dói. Mas é preciso constituirmos hábitos novos, hábitos mais saudáveis, hábitos que nos direcionem para a felicidade, para o caminho reto, para o caminho alinhado com a lei divina. A gente só é infeliz quando da lei divina a gente se afasta. Então é necessário que a gente se alinhe de novo com a lei de Deus, com a lei natural, com a lei divina, para que a gente busque de novo o caminho que nos leva à verdadeira felicidade, já que a lei existe para a felicidade do homem, entre outras coisas. Então, nós estamos aí com a questão do destino no universo da escolha, seja do universo das causas, onde fazemos as escolhas lá no plano espiritual, no que tange as provações físicas, quanto no universo das consequências. Aliás, o universo das consequências que a gente vive hoje, as escolhas que fizemos lá no plano espiritual, né, com relação às provas físicas, estamos agora lidando com um outro universo, o universo das causas. Porque tudo que nós fizemos agora, escolhemos nesse instante, nessa existência, gerará suas consequências. Que a gente possa, então, fazer essa escolha conscientemente. Não nos deixemos mais levar
por esse rio dos hábitos inadequados em que nós não fizemos esforços, nos deixamos levar pela maré, pela correnteza desse rio de hábitos inadequados. Para que a gente, tomando consciência disso, possamos também conscientemente fazer escolhas mais adequadas. E para isso, nós temos um farol a iluminar as nossas vidas. Nós temos uma luz a guiar a estrada que nós temos que percorrer. Porque Jesus, conforme o que está em João, capítulo 1, versículo 9, Jesus é a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem para o mundo. Independente das dificuldades, independente dos débitos, independente da realidade moral em que ele se encontra, em que nós nos encontramos. Jesus é a luz verdadeira que ilumina a cada um de nós, quando aqui nós aportamos para as experiências, para as existências que vão nos burilar através do nosso esforço, da nossa vontade, para a direção do próprio Cristo, para a direção do Pai de amor e de bondade. Que Ele, Jesus, nosso modelo e nosso guia, possa envolver a cada um de nós, nos fortalecendo, nos indicando sempre o caminho, iluminando as sendas, iluminando os caminhos que temos que percorrer. Mais uma vez, a nossa gratidão pelo convite honroso. E a gente espera que, quem sabe, em uma outra ocasião, a gente possa estar juntos, presencialmente, Delane, para que a gente possa se abraçar, para que a gente possa trocar ideias, para que a gente possa vivenciar mais de perto essas verdades que a doutrina espírita nos traz. Luz e paz. Queridos irmãos de caminhada evolutiva, nosso planeta escola, planeta hospital, está passando pelos momentos inéditos da transição planetária. Vamos sublimar os valores da nossa existência, glorificando a misericórdia de Deus para conosco, através da nossa renovação espiritual. Nessa terra bendita, a regeneração dos valores morais já é sentida. Em todos os cantos, a gente vê vislumbrar as luzes da harmonia e do amor. Cabe a nós, irmãos, reconhecer esta misericórdia divina através da nossa gratidão ao Pai Celestial, banhando-nos com a luz divina que nos envolve. E neste momento, vamos sentir estas energias envolvendo-nos, banhando todo o nosso corpo, trabalhando cada órgão que se faça necessário. Que essas energias benéficas possam nos auxiliar na nossa mudança de pensamentos e atitudes. E assim, vamos continuar o nosso passe através da música. Sinto mãos pairando sobre mim, vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe, a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter no pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber de espíritos de luz, energias de restauração,
fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar está em boa sintonia. Servir com muita paz e alegria. Doar sempre o melhor de mim pro outro. Sorrir, às vezes muito, é dar tão pouco. Tomar o passe com fé e humildade. Pedir por espiritualidade. Orar, agradecer pelo auxílio. Seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. Guia-te pelo caminho do amor, para que não te perca nas vacilações entre o bem e o mal. Que assim seja.